daqui para frente. Então, avisando aí que estamos gravando, apesar que eu tenho gravado a aula no Teams, mas depois ela não aparece mais. Sabe? Depois ela não aparece mais. Ela simplesmente some. E assim é. Assim caminha. Mas parece que o Teams, né, como todo software, né, tem a questão do problema da escalabilidade, que chama, né? Quando você tem uma quantidade de usuário muito maior do que você imaginava ter, né? Aí vem os pontos de estrangulamento, aí o software começa a não funcionar como era esperado, né? Porque o Teams aqui, realmente, se eu precisasse da aula gravada para usar ela para alguma coisa, eu não teria, porque eu gravei a aula do primeiro horário, terminei de gravar a aula, tudo simplesmente sumiu. Cadê? Não está em lugar nenhum. Não aparece em lugar nenhum para visualizar ou para salvar, nem para nada, né? E assim caminha a área de informática, né? A área de informática tem essas coisas. Então, a aula de hoje é sobre mudança, né? Sobre mudança comportamental. Então, o primeiro raciocínio que eu faço, vocês estão vendo a área de trabalho, né? Eu espero que esteja saindo aí para vocês a área de trabalho aí, né? O primeiro raciocínio que eu falo é que o comportamento, né? O comportamento da pessoa é a reação que ela tem a um acontecimento, a uma observação, né? E aí, então, eu faço esse comentário inicial aqui, ó. Espero que vocês estejam vendo isso. Espero que seja isso que vocês estejam vendo. O comportamento da pessoa é a reação em função do sentimento provocado. Então, ó, aqui está explicando todo o problema. Todo o problema é que você responde em cima do sentimento. A nossa sociedade, a ideologia, a dominação, ela ensina você a responder em cima do sentimento. E o sentimento é dual. O sentimento é dual, é binário. E aí você é obrigado a viver no mundo binário. Aí você fica preso às questões racionalistas, às questões do certo e errado, do sim ou não. Eu estou fazendo a coisa certa, né? Já começa assim, né? Você já começa perguntando se você está fazendo a coisa certa, né? Se você pergunta se você está fazendo a coisa certa, você já está dentro da ideologia, você já está dentro do sistema de dominação. Então, o que a gente percebeu assim na aula passada, agora do primeiro horário, que a gente conversou e que a gente concluiu, é que nós temos que ser mais amplo do que a lógica binária, tá? Então, assim, já concluindo o nosso raciocínio, o que é? Eu não sou contra o binário, eu não sou contra o certo e errado, eu não sou contra o sim ou não, né? Mas eu vou entender que isso é apenas uma forma particular de representar a realidade. É simplesmente uma maneira de representar ela e que eu vou usar isso, né, por causa das especificidades, né, eu vou usar isso dentro de cada especialização da forma que eu puder usar, porque eu tenho uma maneira de funcionar, né, uma maneira binária, e tenho uma maneira também matricial, né, assim falada, né, uma forma. Como é que eu expando a binariedade, né, o duplo? A maneira de eu expandir isso é vendo de uma maneira matricial, né? Então é aquela forma, né? A matriz
2 por 1 ou a matriz 2 por 2 é simplesmente uma forma particular de uma matriz, né? De uma coisa que é maior, né? Então, é essa que é a ideia, tá? É você entender o fenômeno como um fenômeno maior. Você vê a coisa como uma coisa mais ampla e não ser contra, percebeu? O grau de amadurecimento é esse, tá? Você tendo esse grau de amadurecimento, você não vai mais ficar triste, nem nervoso, nem chateado. Porque quando você percebe que você é algo mais do que a dupla, do que o binário, quando você consegue entender que você é mais do que isso, você não fica chateado, percebe? E é essa a maturidade, né? O grau de equilíbrio que você vai buscar, o grau de maturidade, você não é ser contra, é você aceitar. Você vai aceitar o binário para ser mais do que ele, tá? Então aqui eu faço uma explicação, ó, para vocês, que o indivíduo, né, nós nos relacionamos socialmente com grupos, com empresas, ou como colaborador, como cliente. E essas organizações, essas empresas, esses grupos, né, eles seguem determinados padrões. E nós precisamos se adaptar a esses padrões dessas empresas, desses grupos. Essa que é a coisa, né? Por quê? Porque nós temos um ciclo de vida. Então, todos os indivíduos da sociedade, nós seguimos, nós vivemos em expansão. Então, nós temos determinados ciclos de vida. Tá? Nós temos que pensar em termos de ciclo de vida. Tá? Hoje está tendo bastante barulho, né? Eu estou imaginando como é que está saindo aí o áudio para vocês. Eu estou imaginando que o áudio está saindo com bastante barulho, porque hoje a turma está aqui fazendo um barulho lá embaixo e tem bastante avião também, né? Os aviões já voltaram, né? Já voltaram os barulhos dos aviões. Mas vai ficar fazendo parte do pano de fundo, né? Então, aqui que a gente vê, né? O comportamento, a reação da pessoa, né? E o problema do binário é que a ideologia nos leva a acreditar que as coisas são assim, bonito e feio, né? E, no caso, tenta mostrar que o certo está certo, né? Que o bonito é o certo. Seria como se fosse isso, né? O bonito é o certo. Quem disse que o bonito é o certo, né? Como se fosse, percebe? Mas é assim que ensina. E o que nós temos que entender? Que nós somos mais do que isso. Tá? Nós somos mais do que isso. Então, a mudança comportamental é um assunto importante a ser observado na inserção nossa na sociedade. E aí eu vou usar a CNV. Eu vou usar a CNV para trabalhar a minha mudança comportamental. Eu vou usar a mudança comportamental a meu favor. Percebe? Eu sempre uso as coisas a meu favor. Eu vejo o que eu posso aproveitar daquilo que está se manifestando na minha frente. Então, aquela manifestação, eu vou usar aquilo a meu favor. E como é que pode ser? Pode ser desde eu não fazer nada, né? Então, o próprio fato de eu não fazer nada, já eu aceitar aquilo a meu favor. Percebe? Eu posso não fazer nada, simplesmente. Se eu não gostei, se eu não fui, não achei legal, tudo, o que eu faço? Eu uso o conceito de timing. E usando o conceito de timing, eu simplesmente não faço nada. Eu não vou reagir àquela observação que eu fiz. Percebeu? Essa é a postura que eu vou usar. Então, a postura que eu vou adotar é a postura de maturidade. Tá? Vou procurar, como líder de equipe, mesmo como membro da equipe, eu vou adotar sempre uma postura de maturidade, de equilíbrio. Não demonstrando variações de humor excessivos. Muitas vezes você tem que entender que não é para falar da sua própria pessoa, entendeu? Ao mesmo tempo
que você deve se manifestar, deve viver plenamente, você não deve demonstrar isso excessivamente, percebe? Essa é a medida do equilíbrio, né? Eu saber o que é o caminho do meio, eu saber até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, né? Então, a noção de timing, eu volto aqui, tá? A noção de timing sempre está presente, aliada à percepção do contexto. Então, eu vejo o contexto, percebo o contexto, e pelo contexto que eu vou tomar a minha ação. E como é que a minha ação é? A minha ação ela é baseada na necessidade, tudo bem? Olha, o segredo da CNV, o segredo da comunicação não violenta é isso, tá? O método, a técnica da CNV é você sentir e expressar o sentimento com o coração e você agir na necessidade, entendeu? É tão simples. Eu expresso o sentimento com o coração, então eu sinto de verdade, tá? Se eu tiver que chorar, eu choro. Se eu tiver que rir, eu vou rir. Mas a minha ação vai ser voltada na necessidade que está por trás daquele sentimento. Quando você entendeu isso, você entendeu o método, como é que funciona o método da comunicação não violenta e o sucesso que é hoje do não violento, você usar a cooperação, né? A ideia é que quando é não violento, nós somos cooperativos, ao invés de nós sermos competitivos, né? Então, a ideia do grupo é a ideia da cooperação. Na cooperação, todos ganham. É a ideia de trabalhar em equipe. Quando você trabalha em equipe, o resultado que a equipe tem, todos. Então, é essa que é a ideia hoje em dia, tá? A ideia hoje em dia é jogo cooperativo. A palavra-chave hoje em dia é a cooperação. E a questão da competição, ela é uma questão de mercado, né? Em função do mercado, você tem a competição. E como é que você faz com a questão da competição? A questão da competição só tem uma forma de lidar com a competição. Como é que eu lido com a competição? É sendo melhor que ele, entendeu? A maneira de eu lidar com a competição é assim que eu lido com a competição. Como é que eu vou lidar com a competição? Eu não vou destruir o meu competidor. Eu não vou acabar com o meu competidor. Não, eu vou ser melhor que ele. Só isso. É assim que eu lido com a competição. Não tenha dúvida que é dessa forma que se lida. E como é que eu vou ser melhor que ele? Eu vou ser melhor que ele à medida que eu entender que o processo é mais amplo, que o processo é maior, que eu não vou me prender a um detalhe binário, né? Eu não vou me prender a um sentimento isolado, num contexto maior, entendeu? Só isso eu já estou sendo mais evoluído que o meu competidor, né? Eu sabendo manter o equilíbrio, inclusive sabendo usar a questão das forças energéticas, né, presentes no ambiente, presentes no trabalho, a energia que você consegue manter uma energia de cooperação do grupo, de trabalho do grupo, da equipe, é muito maior. Então, não se prende a detalhes de competição, né? Eu diria, talvez, que a questão da competição ela é muito mais uma consequência, ela não é uma causa, tá? A causa, sim, é a cooperação, é o fato de estarmos todos juntos, trabalhando em conjunto, né? Isso é uma causa.
E a competição é uma consequência onde se destacam, né? As pessoas que tiveram melhores desempenho acabam se destacando. Isso é uma coisa normal, né? Nós temos que lidar com o destaque, aquele papo lá do receber com empatia, né? É o segundo, vamos dizer assim, a segunda afirmação da CNV, receber com empatia, né? A primeira é agir com honestidade, a segunda é receber com empatia. Então, quando você recebe, sabe, você aceita, né, o outro, aceita o que está acontecendo. Então, aí, você se destacando, você aceita que você se destacou e simplesmente segue em frente. Sabe? Você não faz daquilo ali um pedestal, nada disso. Entende? É por isso que a postura que você vai adotar é uma postura de equilíbrio, uma postura de neutralidade. Tá? Essa fase, né? A postura é a de neutralidade. Então, voltando aqui no texto, após a noção do timing, o que eu comento para vocês, esse é o meu raciocínio para vocês entenderem, tá? O indivíduo vai manifestar o seu caráter ao longo da sua existência. A individualidade é uma só. As pessoas são únicas. Podem ter traços, características semelhantes, mas também têm os aspectos que os tornam únicos, né? Assim, a mudança comportamental insere-se ao longo da vida, na manifestação gradual, evolutiva e plena do caráter da pessoa, em função do contexto, da realidade que ela vive. Então, aqui foi a minha explicação que eu dei para vocês sobre a nossa existência. Como é que é a questão da mudança comportamental? Como é que é a questão da identidade, né? Porque o que mais pega o ser humano, o que mais pega a pessoa é a identidade, né? É você responder essa pergunta, né? Quem sou eu? Quem sou eu? E aí, para responder quem sou eu, né, a gente faz a segunda pergunta, né? O que sou eu? Né? O que sou eu? Né? Para saber responder quem sou eu tenho que perguntar para mim mesmo o que eu sou. Né? E aí eu vou ver minhas características, eu vou perceber minhas características, eu vou entender pelas inteligências múltiplas que eu estudei lá, inteligências múltiplas, que eu tenho as diversas inteligências, tá? Em todas elas, e que eu posso manifestar todas elas. Tá? Tudo depende de treinamento, né? Tudo depende de hábito. Né? A questão é o hábito da pessoa, tá bom? Por isso que você tem que ter bons hábitos. São as chamadas boas práticas da governança corporativa, tá? Da governança corporativa, da parte da administração de empresa, né? São as boas práticas de mercado. Né? Como é que eu vou atuar? Agindo dentro das boas práticas. Percebe? Dessa forma que a gente vai atuar. Tá bom? Então, você já se entende que a individualidade ela é uma só. Só que ela vai se manifestar ao longo da vida. À medida que você vai passando pelas situações que você vai passando pela vida, tá? Você então vai manifestando a tua característica, que ela é uma só. Desde o começo ela é uma só. Percebe? É isso que você vai tomando consciência disso. Que a sua característica é única. Você não precisa se preocupar com isso. Você é único, não vai ter outro igual a você de jeito nenhum. Pode ter algumas coisas que sejam semelhantes, né? Algumas coisas são semelhantes, que nós chamamos de coincidências significativas, né? Então, existem algumas coincidências significativas que ocorrem na nossa vida. São algumas coisas que são semelhantes.
O semelhante que atrai, né? O semelhante atrai. Entendeu? Os semelhantes se atraem, né? Vocês têm consciência disso? Que semelhante atrai semelhante? Quando você está focado ainda no sentimento, as pessoas que você mais odeia, as pessoas que você tem mais raiva, as que são iguais a você. E quando você ainda está focado na razão, quando você ainda está focado no ego, no eu, né? Porque você está focado no eu, entende? O que você mais odeia? É você mesmo, é aquilo que é igual a você, né? Aquilo que é igual a você, o que você mais odeia, né? O Caetano Veloso cantou isso, né? Do Narciso, né? Você odeia você mesmo. Percebe? Mas por quê? Porque você está focado no ego, né? Você está focado no eu. Você está focado no eu. Entendeu? Aí o semelhante atrai semelhante, né? Você vai atrair pessoas iguais a você. E aí você vai ficar bravo. Você vai ficar bravo com as pessoas. Você vai ficar bravo vai manifestar todas as críticas possíveis, imagináveis, para passar o dia. Por quê? Porque está focado no ego, está focado no eu. Por isso que quando você conseguir evoluir, e você não focar no eu, e você entender que é um processo, que estudo é um processo, que você é um ser social, né? O ser humano é um ser social. Por isso que a energia, quando ela tem uma família, né? Quando monta uma família, mais de um, né? Junta duas pessoas, três, quatro, a energia se manifesta. É um fenômeno, né? Isso é um fenômeno, é um mistério, vamos dizer assim. Ninguém sabe explicar isso. Quando você trabalha em grupo, quando você trabalha em equipe, tudo é possível. Não é incrível? Tudo é possível quando eu trabalho em equipe. Você, um se fortalece no outro, um confia no outro, e aí desempenha, faz, realiza, consegue. Né? No vídeo de hoje vai estar explicado isso, né? Que a pessoa, os motivos pelos quais a pessoa não quer mudar, né? Quais são os motivos pelos quais a pessoa não quer mudar, né? Que é a vergonha, né? Essa que a gente está comentando, a vergonha, o medo e a comodidade, a acomodação. Esses três motivos que a pessoa acaba resistindo. E o maior de todos é a acomodação, né? O maior de todos, o maior problema do ser humano é o comodismo. Você se acomoda, né? Acha que o mundo está parado, né? Ou tenta parar o mundo. E esse é o motivo da aula de hoje. Então, o motivo da aula de hoje é a mudança comportamental. Nós entendemos que o sistema não é um sistema parado, não é um sistema estático, é um sistema dinâmico. Simplesmente para efeito de estudo, você estuda ele de uma forma estática, né? Assim, quando eu faço o delineamento do sistema, quando eu faço o desenho do sistema, quando eu crio o sistema, eu crio ele de uma certa forma estática, rígida, né? Essa é a chamada rigidez dos bancos de dados, né? Os BD, os databank, né? Um banco de dados, porque ele consiste o campo, né? Ele faz a consistência do campo, e quando ele faz a consistência, ele só aceita aquilo ali, naquele lugar, entende? Assim é. E aí o sistema tem as suas características de uma caixa, né? Ele é hermético, é um sistema fechado, né? E aí é o problema do binário, né? E aí o que faz quando não é binário, né? Quando não é binário,
Uma tentativa é variável contínua, né? Você trabalhar com variável discreta, trabalhar com variável contínua, e aí desenvolver um pouco a teoria na variável contínua, uma técnica, né? Uma tentativa. Por aí vai. Então, assim, olha, o que mais eu tenho que falar para vocês é que, fechando o texto de hoje, a mudança deve ser vivida como uma constante na nossa vida. Né? A mudança deve ser vivida como uma constante, onde dentro de um processo de incerteza, que então a vida é uma incerteza, né? O futuro é incerto, eu não tenho nenhuma certeza se vai dar certo ou não, o que eu pretendo fazer nesse aspecto. Eu vou usar a mudança, a minha capacidade de adaptabilidade, adaptação, a minha flexibilidade, né? Isso que vai me equilibrar no processo. Tá bom? Então, essa é a minha contribuição aí que eu tenho para vocês, né? Essa é a minha postura, veja bem aí, uma postura de certa forma conservadora, né? Vocês vejam que eu sempre falo da questão do timing, eu falo que você deve sempre manter o equilíbrio, manter uma postura de equilíbrio, tá? E o timing, né? Por isso que, assim, você estando ali presente, estando ali no aqui e agora, você consegue dar um melhor direcionamento para a sua ação. E você tem a sua ação focada na necessidade, né? Então, independente de eu estar alegre, contente, satisfeito, né, a minha ação ela é em cima da necessidade. É assim que é a minha forma de ser feliz. Eu vou ser alegre, vou ser feliz e vou ser triste também, se eu tiver que ser triste, se eu tiver que ser, viver algum momento de diferença, mas vou superar isso, principalmente que eu não estou focado nisso, eu só estou me expressando, né? Porque como eu sei que a emoção tem que ser vivida, eu sou uma pessoa inteligente, né? Eu sei que se eu não viver a emoção, ela vai se transformar em alguma coisa diferente dentro do meu corpo, né? Então é por isso que eu me expresso, né? Eu solto meu sentimento por causa disso, porque é ali que eu consigo melhorar, né? Então o exemplo da lágrima, né? A lágrima, ela tem uma função curativa, né? Ela cura, né? Ela é o próprio soro, né? Ela é a própria vida, né? A lágrima é a própria vida, né? É a própria gota da vida. Então, quando a pessoa chora, ela, na verdade, ela está se curando. Então, é uma coisa muito legal, né? Você transforma o choro numa alegria, sabe? É uma alegria chorar, né? Então, você chora de alegria, né? Você não chora de tristeza. Você até aproveitou o motivo que era um motivo triste, né? Para começar a chorar, mas aí depois você transforma aquilo numa festa só. Esse é o movimento do vai e do vem, né? É um movimento que dá energia, né? Então, é isso que você vai viver, tá? Você vai viver o equilíbrio, tá? Os vídeos são bem interessantes, os vídeos que vocês têm para hoje, tá? E eu espero que isso estimule vocês a perceber que a questão da razão ela é uma das inteligências. Por isso que eu estou dando o texto para vocês das inteligências múltiplas. E a identidade é formada de todas essas inteligências que o ser humano possui.
ele não é formado somente da inteligência lógica, sabe? Da racionalidade. A racionalidade é um dos aspectos a ser considerado. É uma das dimensões, e não a totalidade. Então, eu não preciso ser contra ela, eu não tenho nenhuma abordagem contra o sistema. O sistema, ele é o que ele tem que ser. O que é o sistema que nós vivemos? Ele é o que tem que ser. Ele se manifesta como ele tem que se manifestar. Se nós acharmos que o nosso sistema está errado, está ruim, é só você comparar aí com outros sistemas que existem, e você vai ter os que vão estar acima da escala e você vai ter os que vão estar abaixo. Isso vai ter. Então você vai aceitar a realidade que você vive, é isso que é o ponto que eu falo, tá? Você vai aceitar a realidade. E essa realidade você vai entender ela como sendo uma realidade bizarra, né? Você vai entender ela como sendo uma anomalia, né? Essa realidade que nós vivemos, a sociedade que nós vivemos, humana, o planeta Terra como um todo, é uma anomalia, né? Por quê? Porque ele apresenta algumas disfunções, né? Ele tem algumas disfunções, que é, por exemplo, o uso do plástico, né? O uso do plástico, você encher o oceano de plástico, é uma anomalia, não é uma anomalia? Não tem nem o que falar, né? Você encher o oceano de plástico, os seres, né, que vivem nos oceanos começarem a perder a vida porque engoliu um saco plástico. O que tem a dizer dessa sociedade que faz uma coisa dessa, né? Que ela poderia controlar, né? Poderia controlar. Por isso que a gente, então, entende isso como sendo um aspecto. A inteligência lógica, a lógica binária, é um raciocínio, uma forma, é um aspecto que eu uso a meu favor para viver na sociedade. E aliado a isso, eu sei que eu tenho as outras inteligências, que eu tenho a inteligência sinestésica, que eu tenho a inteligência da fala, eu tenho a inteligência corporal, eu tenho a inteligência musical, eu tenho a inteligência da natureza, que é a principal de todas, a naturista, né? Naturalista, ambientalista, espacial, a maior de todas é a minha relação com a natureza. Mas a questão é a seguinte, tá? Porque você vive no planeta Terra, só por causa disso. Tá? Só porque você vive nesse planeta, só porque você pisa nessa Terra, então você tem que levar em consideração as regras do planeta, né? Você vai ver o planeta como um ser vivo, essa que é a ideia, né? Você vê o planeta como um ser vivo, quando você consegue entender isso, que o planeta é um ser vivo e que você está inserido nele, aí você vai entender que não deve destruir, né? Aí você vai usar a visão, que é essa visão cooperativa, né? Nós vamos todos trabalhar de uma forma cooperativa, de uma maneira a termos, né, o dia do amanhã. Tá? Então, e como é que é isso? É um processo que é de dentro para fora, né? Então, no vídeo também vai falar, nos vídeos de hoje também vai falar isso, que o processo é de dentro para fora. E é isso que eu tenho para dizer para vocês mesmo, tá? O processo é de dentro para fora. Certo? É você que vai fazer isso, mudando a sua forma de pensar, mudando os seus hábitos, né? Através dos seus hábitos, você vai manifestar as suas características. Então, é por isso que é uma coisa inteligente, passa pelas inteligências, né? Você, através da mudança de hábito.
Viu? É através da mudança de hábito, né? No hábito do dia a dia, das coisas que você faz no dia a dia, que você vai conseguir ter uma melhoria como um todo. Né? E aí é só realização, né? Aí a vida é plena de realizações, né? Porque a pessoa estando no caminho certo, no caminho que ela tem que estar, que é o caminho dela, né? O caminho certo que eu falo aí é o caminho da pessoa, né? Cada um tem um caminho. Por isso tem o ciclo da vida, né? É interessante também estudar algumas coisas aí do tipo assim, só para conhecimento, né? É bom ter conhecimento, é bom ter conhecimento, é bom ter conhecimento. Então você tem que estudar a questão as mãos, né? As mãos da pessoa, ela tem que estudar as mãos dela, né? Cada um tem que conhecer a sua mão, viu? Não precisa conhecer a mão dos outros, mas a sua seria bom que você conhecesse. Então você compra um livro, hoje em dia tem na internet, você vê lá as linhas que você tem na mão, aí tem as linhas da sua mão, você vai ver as linhas. Porque tem algumas coisas que só vão se manifestar depois de um certo tempo da tua vida. Você vai lá ver a linha da vida, a tua linha da vida, vai ver a tua mão como é que ela é, e ali você vai entender um monte de coisa. Porque tem alguns aspectos seus que só vão se manifestar mais para frente. Não adianta você querer, às vezes, manifestar algumas coisas que a tua linha da vida não está pronta ainda. Lá está dito que só vai ser lá pelos 30, 40 anos. Né? Isso é uma técnica. Né? Então, isso é uma coisa que você deve fazer. Estudar as mãos, né? É uma coisa que deve fazer. A outra coisa que deve fazer é estudar também a questão da astrologia, né? Os astros, né? Estudar os astros. Por quê? Porque eles influenciam a nossa vida. Né? Tem uma influência estrondosa. Então, de acordo com a astrologia, dentro de certos parâmetros, né? E dentro de alguns fenômenos, por exemplo, ó, vou citar alguns fenômenos assim. Para você plantar, né? Para você plantar, sempre, 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 né? Você planta na lua minguante. Você fala, mas pô, o que tem a ver? É, se você quer que a sua plantinha vá para frente, você planta na lua minguante. Sempre. Seja o que for, seja a plantinha que for, que lua que você planta, na lua minguante. Quando você não planta? Bem, nas outras duas, né? Nas outras duas não planta. Pode plantar na crescente também, né? Na crescente é a segunda alternativa. Se você não plantou na minguante, passou a minguante, você tem que plantar. A cheia, você nunca planta na cheia, nunca faz plantio na lua cheia. E é um contrassenso, né? Porque a lua cheia é quando as pessoas acham que é o melhor período. Talvez não seja, sabe? Talvez não seja. É bom fazer um estudo para ver qual que é o melhor período para fechar negócio, que pelo menos essas coisas básicas tem que ter, sabe? A influência da lua, as 4 luas, né? A lua cheia, a lua minguante,
a lua nova, em função da tua posição. Pega um livro de astrologia e procura estudar astrologia. É uma técnica, viu? É uma técnica. Não precisa discutir com ela, não precisa discutir com a astrologia. Para falar, mas está tudo errado, isso aí está tudo errado. Não precisa. Vê lá. Algumas características básicas que você deve seguir. Outra ideia são os meridianos, né? Tem outro estudo também que você faz, são os meridianos. Os horários de manifestação dos meridianos do seu corpo, você tem os meridianos no corpo e eles têm horários que eles se manifestam durante o dia. Então, isso é muito importante para você saber a sua conduta, a sua conduta durante o dia, né? Com relação às partes do seu corpo. Sabe? Você conhecer isso. Você saber que é hora de tomar um chá, que chá tomar, essas coisas todas, viu? Então, isso são inteligências múltiplas, né? Isso são inteligências múltiplas. Você vai ver umas outras técnicas diferentes para você poder guiar a sua forma de se expandir, de manifestação mais plena possível. E vai entender que a binária é apenas uma delas. Né? Quando você entende que o binário é apenas uma delas, você não fica mais escravo do binário. Né? Você consegue subir um degrau a mais. Né? Então é assim, primeiro você tem uma visão dupla, aí depois você tem uma visão trina, né, de 3, né? E aí depois você tem uma visão quádrupla de 4, né? E aí depois você já vai ter uma visão múltipla, né? Aí você, que é dessa maneira que você vai expandindo o seu cérebro, né? A sua forma de você perceber. Porque você vai expandindo. Como é que eu expando o meu cérebro? À medida que eu aceito, à medida que eu aceito, aceitação. Tá? Quando eu dissipo o medo, quando eu dissipo a vergonha e quando eu dissipo a acomodação, quando eu aceito, através da aceitação, né, eu passo a acessar áreas do meu cérebro. Porque a ideia é que todos nós já temos todo o conhecimento no cérebro, todo ele já está aqui, todinho nós. Somente que a gente não acessa, viu? Por quê? Por que não acessa? Acessa só uma parte. Porque a gente está usando só o binário, está usando só a lógica, só o raciocínio lógico ali, né? Só aquela parte lógica só. Então não acessa o resto. Né? À medida que você consegue acessar as outras áreas do teu cérebro, você se torna, entre aspas, né? Porque você já é, né? Você se torna muito mais daquilo que você pensava que você era, sabe? E aí você consegue subir um degrau, consegue subir 2 degraus, 3, né? Aí você se destaca, né? E é isso que se espera, né? É isso que se espera. Por isso que assim, sempre que você sobe um degrau, aí você percebe que tem mais um, tá? É sempre assim, eu subo como se fosse o último, né? Subo aquele degrau como se fosse ali. Aí quando eu subo ele, aí eu percebo que eu posso subir mais um. E assim eu vou seguindo, entendeu? Eu vou lidando com a mudança, né? Através da mudança, com a minha capacidade de adaptabilidade, com a minha flexibilidade. A flexibilidade é você pegar a parte boa, entendeu? E como é que eu pego a parte boa? Simplesmente porque eu aceito. Como eu aceito, eu transformo tudo em bom. Não tem nada errado. Como não tem nada errado, não tem nada a ser recusado, entendeu? Eu aceito, tá bom? Tudo bom. Assim é o caminho. Essa que é a técnica, viu? Bem,
Já falei bastante, hein? Já deu até 1 hora de fala aí, quase. Já cheguei no final do texto, né? O texto era isso aqui, né? Você vê a mudança como uma constante na vida de vocês. Agora eu abro aí para vocês para comentário, pode fazer comentário. Teve um comentário bom do aluno na, na aula, no primeiro horário. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui. É esse aqui, ó. Eu pus aí no chat aí. Esse foi um comentário que um dos alunos do primeiro horário me colocou, que é uma crítica aí do filme do Coringa, né? Que acho que está aí, não é isso? Vê aí, vocês viram aí. Eu pus aí no chat, depois vocês leem isso aí. Achei legal pra caramba, ele fez um comentário muito bom mesmo, hein? Tá super na moda aí a não violência, tá? Não tem saída, minha gente. A não violência é a solução, né? Você tem que aceitar o refugiado. No caso aí da não violência, é você não brigar, né? E a questão que ele vem assim para nós é o refugiado. É o que vem do outro país lá, que o outro país está. Ele teve que fugir do outro país. E nós temos que aceitar ele. Entendeu? É isso que está todo mundo percebendo isso. Não adianta. O que você vai fazer? É igual lá os problemas de racismo lá que manifestou, né? Eles estavam apostando na briga da dualidade, né? Estavam apostando na briga da dualidade, entendeu? Percebe? Essa é a regra mais antiga que tem aí na regra de dominação, né? Certo? Coloca um contra o outro. Só que isso hoje em dia já não produz mais o resultado. Não é por aí. Você vê que a maioria não aceita isso. Nós temos que sobreviver, todos, todos, todos. E para sobreviver tem que parar de desmatar. É muito simples, viu? A regra do desenvolvimento sustentável aí, todo mundo, se você for estudar aí, o que é que você tem que fazer, é muito simples, tem que parar de desmatar. Só isso. Pode fazer, acho que o que quiser. Não pode desmatar. Tem um camarada aí que desenvolveu o conceito de agrofloresta, né? Então você vive na floresta, você convive com a floresta, você faz tudo na floresta, né? Toda a parte agrícola dentro da floresta, né? A parte de pecuária, tudo, sem destruir a floresta. Essa que é a nova visão. É uma visão de cooperação e não é uma visão de competição. E nem é uma visão de especialização também, porque não trabalha monocultura, né? Ele trabalha policultura. Então é muito legal esse, sabe? Agrofloresta. Eu já estou trabalhando aí nos projetinhos de agrofloresta. É muito interessante. Vamos lá, pode fazer comentário. Tá tudo bem para vocês? Diga, fale alguma coisa. Nós temos 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Vamos fechar o expediente?
Tá bom para vocês? Vocês escutaram o que eu falei, né? Tá tudo bem, professor. Tá tudo bom, Paulo? Eu agradeço Tá tranquilo. vocês. Tá? Eu agradeço vocês. Os comentários que eu Nós que faço... agradecemos, professor. Para mim tá tranquilo também, professor. É. Fala, Guilherme. Não, eu falei que para mim tá tranquilo também. Tudo em paz, né? Depois vocês veem esse link aí que eu mandei, ó, do comentário do filme do Coringa. É bem atual mesmo. E vai falar da não violência. Eu vou até ver, vou ter até que ver isso aí. Eu não tinha visto, não. Agora eu vou ter que ver. Sabe? Porque fala dessa questão da sociedade violenta, né? Essa sociedade violenta que a gente vive aí, sem sentido, né? A violência sem sentido. Que a pessoa não é nem porque está precisando, não é nem porque está precisando, não é nem para dizer que matou porque precisava, não estava precisando nada, não, matou simplesmente porque é o reflexo de uma sociedade violenta. Semelhante atrai semelhante. Semelhante atrai semelhante. Professor, pelo que eu vi do filme, que eu assisti, o filme do Coringa, a primeira morte que ele faz é autodefesa, mas todas as outras já são puro sadismo mesmo, sabe? Ele matou uma vez para se defender e aí ele pegou gosto pela coisa, sabe? Ele se descobriu ali. Descobriu ali que ele gosta de ser esse cara violento. Manifestou violento, né? E aí ele manifestou e, sabe, soltou a fera. Eu vou ter que ver o filme para ver. Eu vou ter que ver para depois eu falar. Legal. É o Coringa, né? É o bizarro, né? É a manifestação da coisa bizarra. Por isso que faz sucesso, né? Por que o Coringa? Parece que ele é um dos mais... as figuras que mais sucesso faz, né? Que mais sucesso já fez no mundo cinematográfico, sabe? A figura do Coringa. Ouvi até dizer que o Coringa fez mais sucesso que o Batman, sabe? Em termos de filme, sim. A bilheteria do Coringa foi bem maior do que dos filmes recentes do Batman. Então, esse comentário aí da Tatiane também, Tatiane, é isso mesmo. Então, a gente aproveita, legal, tá? A gente aproveita para ver isso e ver essa história. E nós tendo essa percepção, você tendo essa percepção das coisas, semelhante atrai semelhante, tá? Não sei por quê. Essa é uma das leis do universo. Tá? Uma das leis do universo é essa. Se eu sou muito crítico, entendeu? Eu atraio. É isso que eu atraio. Entendeu? Eu atraio crítica. Percebe? Então, a aceitação é um segredo. À medida que eu aceito as coisas e entendo a grandeza do universo, entendo a complexidade e vejo que eu vou fazer o meu trabalho ali naquele todo maior, que eu vou fazer a minha contribuição, eu dou minha aceitação, muito, as minhas condições são muito mais amplas. Eu consigo um desenvolvimento muito maior. Eu consigo me expressar de uma forma muito maior. Então, eu não posso estar acomodado. Eu não posso estar acomodado, eu não posso ter medo e eu não posso ter vergonha. Entendeu? Essas três coisas. No vídeo fala isso, o menino fala isso no vídeo. Acho que é o primeiro vídeo ele fala sobre isso, da questão da mudança comportamental, que é o que impede a pessoa de mudar. Né? Por que a pessoa não muda, não quer mudar? Porque ela está acomodada
porque ela tem vergonha, né, de passar por alguma coisa assim, ridículo, né, de passar pelo ridículo, e o medo, né, a questão do medo. Então, nós temos que lidar com essas questões. E a CNV, no caso, a gente está usando a comunicação não violenta, uma técnica, né? Você usa a compaixão, você usa o self-compassion, o autocompaixão, a compaixão de você mesmo. É receber com empatia, você permitir, você aceitar a melhoria, você aceitar que você está melhorando, percebe? Você parar com a crítica, né? Porque a crítica, ela acaba sendo um prisioneiro, ela acaba prisionando, né? Ela acaba sendo uma cela, né? Ela acaba sendo a nossa cela, entendeu? A crítica. Então, assim, eu sei que você não vai para frente sem criticar, mas você tem que aproveitar a crítica para crescer, sabe? E não para ser contra. É muito interessante isso. A crítica não é para ser contra. A crítica é para você crescer com ela, você entender o processo e ser mais amplo, né? E por isso que você manifesta a compaixão, não é legal? Aí você manifesta a compaixão. Em vez de você criticar a pessoa, em vez de você julgar ela e criticar, você tem compaixão dela, sabe? É isso que é o legal. É dessa forma que vai o método da não violência, né? E é assim que é a minha contribuição para vocês. Aí vocês já estão discutindo bastante sobre o filme, foi muito legal então também, hein? Vamos bastante aí, aproveitando essa temática. Vocês podem fazer os comentários então hoje, tá bom? Sobre a mudança comportamental e entender que a melhor coisa é o equilíbrio, né? E o equilíbrio é você entender a multiplicidade, entender a complexidade que é tudo, né? Quão complexo é tudo. E não ter medo, né? Não ter medo da complexidade e nem ter vergonha de não saber, né? E nem se acomodar no lugar que você está, onde você fica, porque você sabe. Por que não pode se acomodar? Porque nada é eterno. Nada é eterno. Não se acomoda, não, porque as coisas não são eternas. Oportunidade nunca bate duas vezes, né? Quando você vê uma oportunidade e aí você fala, ah, não, agora eu não vou fazer, agora eu não quero, agora eu estou aqui todo acomodado, estou aqui, ou se não estou envergonhado, né? Enfim, não faz. E aí aquela oportunidade nunca mais bate na sua frente. Eu sempre lembro de uma coisa que uma vez eu tive oportunidade, sabe? E não peguei. Mas nunca mais que eu vou ver aquilo. Uma vez eu estava na Santa Ifigênia, né? Estava na Santa Ifigênia, estava andando ali na Santa Ifigênia. Aí numa banquinha, tinha uma banquinha, o cara estava me vendendo uma coleção de CD com todos os quadros de todos os pintores mais famosos que existiam, sabe? Então eram CDs assim, um para cada um, né? Eu olhei aquela coleção de CD assim, né? Falei, ah, mas para que eu vou comprar isso, né? Para que eu quero comprar, né? As pinturas assim, né? E não comprei. Nunca mais eu achei aquilo. E depois eu vi assim, falei, mas eu não acredito que eu tive na mão uma coleção de CDs com as pinturas de todos os pintores e não quis comprar, sabe? Eu não acredito. Nunca mais que eu vou ver isso na minha vida. Eu adoro fazer painel, né? Adoro fazer painel grande, assim, quadros, né? Fotos, pôster, né? Muito bonito. Então, a oportunidade, ela nunca bate duas vezes, sabe?
Essa é a regra da questão de mudança, né? Da questão da mudança. Quando a oportunidade bate, você tem que aceitar. E aí tem que fazer, né? Aí como é que fala? Como é que eu vou fazer para aceitar, né? Como é que eu vou fazer? Por isso que você tem que estar ali, né? Presente. Tem que estar ali no aqui e agora para perceber, porque essa é a técnica, né? De perceber. Você tem que perceber na hora. Não adianta você perceber depois, no dia seguinte, nem na semana que vem, né? Tem que perceber na hora. Tem que estar presente ali, né? Na história, vendo tudo o que está acontecendo, tendo antenado ali. E aí você não perde, né, a oportunidade. Tá bom para vocês por hoje? Tá bom? Posso falar boa noite para vocês? Já 10 horas da noite, já. Tudo em paz? Tranquilo, professor. Então, boa noite, tá? Boa noite a todos vocês, agradeço aí. Vamos em Boa noite, frente. professor. Agradeço. Boa noite, então. Tchau. Até mais. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.